Se alguém chegar para você e perguntar assim, vamos batalhar pela fé hoje? Seja sincero, o que você pensa? O que vem à sua mente? Vamos, né, subir um monte, vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer uma cruzada, vamos expulsar demônio, ok. Só que hoje nós vamos trazer uma outra abordagem que está na Epístola de Judas. Esse é o tema nosso hoje. Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja bem-vindo ao canal. A proposta do canal é difundir a palavra de Deus. Como estava dizendo, muitas vezes a gente pensa em batalha espiritual, batalhar pela fé, só de um lado, mas tem outro lado que o Judas nos traz aqui na Epístola de Judas. O livro de Judas, ou a carta de Judas, só tem um capítulo, então nós vamos falar apenas dos versículos. Versículos 20 a 23, assim está escrito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ao ler esse trecho, talvez fique alguma dúvida, mas o que isso aqui tem que ver com batalhar pela fé? Onde é que está escrito aqui que isso é batalhar pela fé? Na própria epístola de Judas, no versículo 3, Judas explica que ele ia escrever sobre a salvação, mas ele foi impulsionado para escrever sobre o batalhar pela fé. Versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Houve uma mudança no escopo da carta, no propósito. Ele escreveu sobre salvação e houve uma necessidade, e ele mudou o tema. Ele escreveu sobre batalhar pela fé. Tudo que ele escreve a partir do versículo 4 até o final é batalhar pela fé. Essa mudança foi necessária porque havia um falso ensinamento à época, que ainda continua, mas indo para a época, que era o seguinte: a salvação é pela graça e podemos pecar sem condenação. Esse era o ensino que estava sendo ventilado à época, estava sendo ali estava contaminando a igreja da época. O que é muito diferente de hoje, né? Pense bem, a salvação é pela graça, podemos pecar sem condenação, Deus é tolerante, Deus é amor. É claro que Deus é amor, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Hoje em dia existe essa abertura que tudo pode. Não, você não vai, a salvação é pela graça de Deus e assim por diante. Mas aqui Judas explica direitinho. Ele começa explicando, se ler depois a carta com calma, vê que a batalha pela fé que ele explica aqui tem duas partes, vamos dizer assim. Uma primeira parte é evitar o mal, evitar o pecado. Você não pecar, você não errar. Ele lista vários pecados. Ele lista, por exemplo, incredulidade, impiedade, pecados sexuais, uma série de pecados. Então, esse batalhar pela fé é a parte negativa, é evitar isso aí. Então, quando você evita pecar, você já está batalhando pela fé. Nós não vamos abordar essa parte, vamos abordar essa outra parte que eu vou falar agora. É a parte positiva, é o que fazer. É uma parte prática. O que eu tenho que fazer, que eu vou saber que eu vou estar batalhando pela fé. Só que veja bem, essa batalha espiritual, essa abordagem de Judas, ela é mais desafiadora, porque ela é mais íntima, ela é mais privada, ela é mais pessoal. Não tem muito holofote em cima da pessoa. A maioria, né? Todo mundo gosta, né, de estar numa campanha evangelística, numa cruzada, ser usado por Deus, né? Ele está aparecendo, né? Isso é bom. Só que tem um outro lado, digamos que são os bastidores. E é isso que nós vamos ver agora a partir do versículo 20. Ele começa dizendo: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Edificar, no caso aqui, todo mundo sabe o que é edificar, né? Você construir alguma coisa, edificar uma casa, um prédio, um muro e assim por diante. Mas essa palavra edificar aqui, como você vai estudar, o sentido aqui é o seguinte: edificar sobre um fundamento, sobre um alicerce que já foi lançado, que já está posto. Vou dar um exemplo. Alguém chega para você, vamos construir uma casa, ou você quer construir a sua casa. Aí você vai até o terreno, chega lá, já tem um fundamento, já tem um alicerce. Aí você vai construir a tua casa em cima daquele alicerce. É a mesma coisa batalhar pela fé.
Eu vou construir a minha casa espiritual, porque a Bíblia diz que nós somos edifício espiritual, somos a morada de Deus. Eu vou construir a minha casa espiritual sobre o alicerce que já está posto, que é Jesus Cristo, que ele fala aqui, sobre a vossa santíssima fé, a fé em Jesus. Então, se você está construindo o seu edifício, a sua vida espiritual em cima de qualquer outro fundamento, foi o pastor que colocou, foi a religião que colocou, foi a ciência que colocou, você não está batalhando pela fé, a fé genuína, a fé em Cristo. Temos que fundar a nossa casa espiritual sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Ele que é a rocha. Lá em 1 Coríntios 3,11, Paulo explica. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito ensinamento colocando um outro fundamento, que não é Jesus. O fundamento não sou eu que coloquei, nem é você que colocou. É o próprio Cristo, quando veio à Terra, que se tornou a rocha, a pedra principal de esquina. Então você vai construir a sua vida em cima deste fundamento, e não do seu fundamento que é falho. Em Efésios 2 também Paulo fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então veja bem, quando você edifica, quando você constrói a sua casa espiritual em cima da rocha que é Jesus, você já está batalhando pela fé. Notem que é a coisa mais desafiadora, que não tem holofote. Ninguém está vendo que você está tendo ter momentos sozinho com Deus. Ninguém está vendo que você entrou lá no seu quarto, no secreto, né, fechou a porta, está orando ali, está buscando se aproximar de Deus. Isso é batalhar pela fé. A gente tem aquela ideia, lembra que eu falei nisso? Batalhar pela fé é só você aparecer, etc. Não. Batalhar pela fé é também quando você busca Deus para edificar sua própria vida. Batalhe pela fé também dessa forma, uma forma mais íntima, uma forma mais privada. Jesus, por exemplo, ia orar no monte. E às vezes ele ia sozinho, a multidão não acompanhava Jesus. Jesus ali não estava com holofote, ele estava ali sozinho, subiu o monte e ia orar. E o que é isso? É batalhar pela fé. Ele fala também que nós temos que, ainda no versículo 20, que nós temos que orar no Espírito. Mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito? Olha, teremos aqui muitas explicações, mas vamos explicar, vamos usar a Bíblia. Orar no Espírito, Deus é Espírito. Está escrito que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em Espírito e em verdade. Então, orar no Espírito é orar na área espiritual. É orar pedindo coisas espirituais. Aí já começa uma pequena diferença. Estamos acostumados muito a orar pedindo coisas materiais. Eu quero uma casa nova, eu quero um apartamento, eu quero um carro. Ok, isso faz parte, não há problema. A questão é só orar sobre isso. Contraria o que Jesus falou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Orar pela área espiritual, por exemplo, na prática, é você orar para ser mais obediente à palavra de Deus, é você orar para você perdoar mais, é você orar para ter os dons do Espírito, é você orar para que a presença de Deus se faça mais presente em sua vida, é você orar para produzir o fruto do Espírito, lembra? Paz, longanimidade, mansidão, temperança. Quando você entra no seu quarto e pede, Senhor, eu preciso ter mais domínio próprio, você está batalhando pela fé. Ninguém está vendo, ninguém está notando. Está ali você sozinho com Deus. Isso é batalhar pela fé. Essa abordagem que Judas mostra, que normalmente a gente não quer isso. A gente quer só o outro lado. Mas esse lado é necessário. A batalha pela fé começa com eu edificar minha própria vida, orando no Espírito. E depois ele passa para o outro versículo, 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservar. Então, além de edificar, e edificar sobre Cristo, eu tenho que me conservar em Cristo. Muitas vezes as pessoas se edificam a sua vida em Cristo e qualquer dificuldade ela não se conserva, ela não se guarda na fé, ela não se mantém na fé, ela não tem persistência, mas tem que se conservar na fé em Cristo. E tem que manter a sua fidelidade a Cristo, esperando a misericórdia do Senhor Jesus para a vida eterna, que temos que esperar a misericórdia, temos que esperar a volta de Cristo, temos que esperar e crer e ter a esperança da vida eterna. Muita gente está esperando muita coisa só dessa vida. Ele quer só coisa material. No entanto, isso não é batalhar pela fé. Batalhar pela fé é você se conservar você mesmo, a gente se conservar a si próprio e esperar a misericórdia do Senhor Jesus.
Muitas vezes a gente está preocupado só com a vida do outro, né? Eu quero que o outro edifique, ó, o outro não está edificando. Eu quero que o outro ore no Espírito, eu quero que o outro se conserve, eu quero que o outro espere a volta do Senhor, espere a misericórdia. E eu? Começa por mim. Essa batalha começa comigo, de modo íntimo, de modo pessoal. Por isso que ela é mais desafiadora. É você sozinho em Deus. Viram que abordagem interessante é essa, que abordagem interessante e abençoadora? Aí sim, depois que eu edifiquei a mim mesmo, depois que eu me guardei a mim mesmo, aí eu passo para o versículo 22. E a piedade de alguns, usando de discernimento. Dá para entender que eu primeiro tenho que ter uma preparação minha, aí depois Deus vai começar a me usar com mais propriedade, com mais poder para abençoar outros. Às vezes as pessoas invertem. Elas querem batalhar sem ter preparação. Eles querem batalhar, vamos chamar aqui de batalha externa, sem ter a batalha interna primeiro. A batalha interna é mais difícil, porque vai implicar em eu mudar, em eu pegar minha vida e me adequar, né, me adaptar e me transformar, com a ajuda do Espírito Santo, é claro, não é eu, né? Eu estou usando essa figura de linguagem, eu, como se fosse a minha decisão. Eu tenho que decidir que vou ter a minha vida edificada em Cristo. Eu tenho que decidir que vou ter minha vida, vou manter a minha vida guardada em Cristo. Eu decidindo isso, que é no privado, que é no íntimo, aí vai começar essa outra parte que é mais pública. Deus vai me usar para eu me apiedar de alguns. Por quê? Lá atrás eu orei no Espírito para ter mais misericórdia, a orar pelas almas. Quanto tempo você não ora pela alma? Eu também. Quanto tempo a gente não ora pelas almas? Quanto tempo a gente não ora por salvação? Quanto tempo a gente não ora por uma pessoa, por um vizinho meu, por um familiar meu? Muito tempo. Estou mais preocupado com as coisas materiais, mas aqui Júlio está nos dando essa abordagem. A piedade é a prática do amor. É o que Tiago fala. Vem o irmão, está com fome, você ora pelo irmão, manda ele embora. Você vai orar pelo irmão, mas vai dar pão para ele comer também. E Jesus é o nosso maior exemplo. Lá em Mateus 15, 32, Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E logo depois Jesus fez a multiplicação dos pães. Mas teve outro episódio que não teve milagre, mas Jesus estava falando de modo espiritual. Mas em Mateus 9, versículo 36, 36. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Isso aqui que é isso? É misericórdia, é paixão, é compaixão. É isso que nós temos que ter para com o nosso próximo. E ter compaixão implica numa coisa muito importante, implica em tempo. Você, para ter compaixão, você tem que ter tempo para cada pessoa. Por exemplo, você está na rua às vezes, está no seu trabalho, chega um colega seu, até uma pessoa estranha, começa a se abrir contigo. Estou querendo fazer isso, estou querendo me matar, estou querendo fazer aquilo outro. Você, sem tempo, que você vai fazer, não, estou sem tempo, vai embora. Você não teve compaixão. Você diz que ama as pessoas, diz que ama Jesus, mas não teve compaixão naquele momento. De ter um tempo para dedicar àquela pessoa. Jesus teve esse tempo. Ele parou para atender o cego, ele parou para atender aquele pai que pediu a cura de um filho. Ele parou no céu e veio a essa terra, ele parou a glória dele lá, deixou a glória dele e veio para cá. O que é isso? Ter tempo para gente. E essa questão de ter tempo é importantíssima, porque o tempo é uma coisa que a gente não recupera. Então o tempo, na verdade, quando você para atender uma pessoa, você está investindo o teu tempo. Você não está perdendo tempo, está investindo o teu tempo no reino. Isso é batalhar pela fé. Notaram como é algo privado também, é algo mais íntimo? É algo que não aparece muito, mas é importante. Isso é batalhar pela fé. A piedade de alguns usando de discernimento. Isso aqui é importante. E hoje em dia é muito importante isso aqui. O que é discernir? É saber a diferença entre as coisas. Uma criança, por exemplo, de 1 ano e meio, não sabe discernir as coisas. As cores, por exemplo. Você pede para ela um quadro assim cheio de cubinho vermelho, você pede para ela tirar um ou outro de cor vermelha, ela não sabe, cor verde. Então vai ter uma época que a criança vai ter o discernimento. O discernimento é saber separar as coisas. Então aqui ele fala para a gente ter compaixão usando de discernimento, isto é, separando as coisas. Primeiro a separação, você tem que separar o que é certo e o que é errado. O que é pecado é pecado. O que é certo, de acordo com a palavra de Deus. E outra coisa, separar o pecador do pecado. O pecador nós devemos amar. Agora o pecado nós devemos aborrecer. Estava conversando com a pessoa, ela falou comigo: você não me ama. Eu falei: por quê? Porque você não está a meu favor. Você está sendo intolerante comigo.
Eu falei, veja bem, são coisas diferentes. A sua pessoa, a sua alma eu amo porque Jesus morreu por você. Agora, o que você está fazendo de errado, eu não posso tolerar, eu não posso dizer que está tudo bem. Eu tenho que te mostrar a verdade, eu tenho que ser sincero contigo, eu tenho que ser verdadeiro. Aí ela entendeu. Então, hoje em dia, infelizmente, não está tendo essa separação. Acho que tem aquele ditado evangeliquez, né? Venha como estás e permaneça como estás. Mas é exatamente o contrário do que a palavra de Deus diz. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, quando você for usado por Deus para ter compaixão, misericórdia de uma pessoa, estiver evangelizando, discipulando, fale a verdade para essa pessoa em amor e com amor, tal qual Jesus fez com a gente. Então a gente já viu já o edificar, que é dirigido a mim mesmo, o conservar também é dirigido a mim mesmo, o apiedar, o ter misericórdia já é para o próximo, e o último item é a salvação, que é dirigido ao próximo também. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne, versículo 23. Esse fogo, esse salvar aqui é a salvação em Cristo. Não que você vai salvar, você vai colaborar, você vai evangelizar, você vai indicar, vai apontar o caminho. Deus vai te usar para você ser um evangelizador, um semeador, um trabalhador da seara, como diz na palavra de Deus. Então, sim, nós vamos salvar alguns nesse sentido, na salvação em Cristo. Esse fogo aqui é arrebatando-os do fogo. Que fogo é esse? A ira futura de Deus. Sim, Deus vai julgar. Haverá o juízo final. Está escrito na palavra de Deus. Voltando àquela tecla, temos que falar a verdade. Haverá um julgamento e só estará livre desse julgamento quem estiver debaixo do sangue de Jesus, quem estiver guardado pela salvação. Aí você vai escapar desse julgamento porque você já estará com Cristo e você estará seguindo as ordenanças da salvação, você estará sendo povo de Jesus e aí você não será julgado nesse tipo de juízo. Haverá outro tipo de juízo que é o tribunal de Cristo, que a igreja vai passar em sentido das suas obras para o rei. Mas voltando aqui ao nosso tema, nós temos que ser usados por Deus, isso é batalha também, arrebatado do fogo e odiando até a túnica manchada da carne, que tem que odiar, aqui a Bíblia é meio forte, é bem radical, né? A Bíblia é radical mesmo. Odiando até a túnica manchada da carne, odiando o pecado. Nós temos que amar o pecador. Esse ódio aqui que a Bíblia fala, não é esse ódio humano que a gente sempre sente, né, de bater na pessoa, né, de querer matar. Não, não é esse ódio. Ódio aqui é aborrecer, é evitar, é deixar de lado, é dizer que aquilo é errado, é dizer que aquilo está contra o plano de Deus. Vejam que esse tipo de batalha também é íntimo, também é particular, que embora você esteja evangelizando uma pessoa, às vezes até no local público, mas a conversa ali vai ser pessoal, e você vai ter que explicar essa pessoa de maneira privada ali para ela. Esse tipo de batalha que Judas fala é uma batalha que precisa ser resgatada em nossas vidas. Nós precisamos batalhar pela fé conforme esse modelo que Judas explicou em sua epístola. Primeiro edificar minha vida, minha própria vida em Jesus, orar no Espírito, ser, conforme diz o versículo aqui, salvar alguns, arrebatando do fogo, ter piedade de alguns, tudo isso é batalhar pela fé. Nós podemos concluir dizendo que, como foi abordado nesse conteúdo, muitas vezes a gente tem a ideia do batalhar pela fé só das grandes causas, vamos dizer assim, entre aspas. Mas também, quando você entra no seu quarto, quando você está na sua intimidade, no seu privado, e você começa a edificar sua vida em Jesus, começa a orar por coisas espirituais, aí você também, às vezes, Deus te usa para dar tempo para uma pessoa, e você não vai se contaminar com aquele pecado, você vai saber que aquilo é erro. Isso é batalhar pela fé. Se você gostou desse conteúdo, deixe um like, faça um comentário ou até mesmo uma dúvida. E se inscreva para não perder as próximas postagens. Muito obrigado. Deus abençoe.